tudo bem? Eu sou a Josemeire e esse vai ser o primeiro vídeo do canal. Eu resolvi, depois de uma ideia de uma colega minha da faculdade, contar como eu e o meu marido nos conhecemos. Eu tenho 19 anos e sim, já sou casada. Tem 1 ano e 7 meses que eu tô casada e a história que a gente se conheceu é um pouco longa, mas é bem engraçada. Em 2015, no comecinho do ano, eu fiquei sabendo que ia chegar um casal de irmãos na igreja. E eles tinham mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais velhos do que eu. E o engraçado é que minha mãe até, quando ficou sabendo, ela falou bem assim, ele toca violão. Vai que vocês dois se interessam um pelo outro. Brincou. E eu fiquei sabendo que a esposa do primo do Yuri falou a mesma coisa, só que ela já falou assim: eu tenho certeza que vocês vão se casar um dia. E, tipo assim, ele, né, nem acreditou, porque ele nem sabia quem eu era, nunca tinha me visto na vida, e do nada fala que vai casar. Mas nem, tipo, acha que é só uma conversa fiada, sabe? Brincando, brincadeira. Aí ele veio pra cá, pra igreja, eu conversei com ele, fiz, assim, uma apresentação, assim, e passou. Continuamos conversando, assim, só na igreja. E eu comecei a namorar com outro menino, também da igreja. O relacionamento não deu certo, foi um relacionamento complicado, que não terminou bem. As duas partes terminaram, assim, com briga, vamos dizer assim, não terminou bem. E o meu marido, o Yuri, ele ficou do meu lado nessa história. Ele era amigo do meu ex, e aí ele ficou do meu lado na história toda da confusão. E aí a gente continuou a conversar, a gente acabou se tornando muito amigo, melhores amigos, assim, colados. Um não saía de perto do outro, sabe? Vivia junto. E aí ele já gostava de mim, ele já sabia que gostava de mim, só que eu não dava chance nenhuma pra ele. Eu comecei a gostar de um outro menino na escola, só que também não foi pra frente. E o bichinho lá, eu passei 1 ano gostando do outro, quase 1 ano gostando do outro menino, e ele do meu lado lá, tentando namorar comigo. Conversava comigo, ele até então não tinha dito com clareza que gostava de mim, tipo, chegado em só, eu gosto de você. Mas eu já tava notando pelas atitudes que ele tinha. Aí quando foi em 2016, no ano novo de 2015 pra 2016, ele viajou pra cidade natal dele, e aí quando tava, lá não tem horário de verão, então o ano novo lá foi mais, tipo, foi antes, eu acho, foi antes do que aqui em Brasília. Aí ele pegou e mandou pra mim, tipo, na virada de lá, que gostava de mim. Um texto enorme, e eu fiquei, tipo, que eu respondo? Aí eu peguei e mandei. Eu já começava, já tinha um sentimento por ele, mas não era aquilo que me desse certeza que, tipo, eu tinha que namorar com ele. Porque depois que eu terminei com o meu ex, eu tive um propósito comigo de só namorar com o menino se eu tivesse gostando dele completamente, 100%, e que, tipo, eu tivesse certeza que ia pra frente. Eu não queria mais namorar por namorar, porque eu sempre tive o pensamento de namorar para casar pela minha religião. Mas eu não queria dar decepções para os meus pais. Eu não queria deixar eles tristes novamente em me ver numa situação ruim, como aconteceu anteriormente. E aí o meu pai, ele falou tudo pra mim. Eu fiquei na dúvida, eu falei assim, não vou falar nada agora. Falei pra ele que não ia namorar com ele. Que eu queria ele como meu amigo ainda. E a gente continuou como amigo. E ele continuou tentando, ele continuou pedindo pra namorar comigo o ano de 2016 inteiro. No meio do ano, eu pensei em aceitar. Mas por causa de amizades, essas coisas assim, eu não aceitei. Eu fiquei na dúvida, né?
E as amizades falaram, não, vai estragar a sua amizade com ele, não vai dar certo. E eu acreditei. Eu conversei com meu pai, cheguei no meu pai, pai, o Yuri gosta de mim. Estranho, né? Normalmente a gente fala com a mãe, mas eu preferi conversar com meu pai. Meu pai é um pouquinho mais tranquilo em relação a algumas coisas. Aí eu conversei com meu pai e eu falei assim, ó, pai, o Yuri gosta de mim. E ele pediu pra namorar comigo, eu não sei se eu devo aceitar. Meu pai falou assim, você gosta dele? Eu falei assim, olha, pai, eu gosto, só que eu não tenho certeza se eu gosto dele 100%. Eu comecei a gostar dele e, tipo, não é 100% ainda. Aí meu pai falou bem assim pra mim, espera até o final do ano. Se você tiver certeza e ele ainda quiser namorar com você, você começa a namorar com ele. Eu falei assim, tá bom, então vai ser assim. E quando chegou lá pro mês de setembro, eu incuti em ficar com o menino. Ele foi muito esperto, tá? Eu incuti em ficar com o menino lá e eu achava ele um menino bonito e eu queria ficar com o menino. Só que eu, por mais que eu tinha namorado com outro menino antes, eu nunca tinha ficado com ele. Pelas circunstâncias não deu certo. A gente quase não se via. Quando a gente começou a namorar mesmo, a gente quase não se via. Ele tentava em momentos não oportunos. E eu era muito tímida. Eu sempre fui muito tímida. Eu comecei a perder a timidez tem pouco tempo. Foi esse ano. Eu sempre fui muito tímida. E aí, ele... Aí eu falei, não, pra mim ficar com ele eu não posso passar vergonha. Porque toda vez que eu ia ficar com o menino, eu sempre fugia, fingia qualquer coisa. Eu ficava muito nervosa e tinha uma atitude inesperada. Então eu falei assim, eu não posso passar vergonha na frente desse menino. E como eu contava tudo pro Yuri, eu abria meu coração. Eu sempre contei tudo pro Yuri, e o Yuri sempre soube de tudo sobre mim. Contei pra ele, ele falou assim, não se preocupa não. Eu, boba, caí na conversa dele. E ele falando assim, não se preocupa não, eu te ensino a beijar. Gente, eu não sei como é que eu acreditei nessa situação. Ele falou que ia me ensinar a beijar. Não, a gente vai com calma, pra você perder a vergonha, eu vou te dando selinhos, as coisas, depois a gente vai e fica. Ele, acreditei. Nesse meio tempo que eu tava aprendendo, a minha prima ficou com ele, com o menino que eu queria. Aí eu desisti do menino, né? Falei assim, dane-se, não era pra ser. Só que eu e o Yuri continuou ficando. O Yuri, sinceramente, ele era uma pessoa... Sempre foi uma pessoa maravilhosa comigo, né? Mas eu era muito tímida, eu era muito reclusa, eu quase não conversava com ninguém, eu era, né? Tipicamente as atitudes de uma pessoa tímida. E aí, ele me ajudava muito, ele me fazia conversar com todo mundo, brincava comigo, vinha na minha casa direto pra poder me alegrar, essas coisas. Aí eu comecei a gostar dele. Comecei a gostar. Quando foi no final de 2016, aí eu falei, bora namorar. Ele me pediu em namoro, eu aceitei. Só que eu falei que era tipo pra ver se ia dar certo. Não era pra contar pra ninguém, porque eu queria ver se ia dar certo o namoro, tudo. Senão não ia acabar com a nossa amizade, senão ia ser estranho. Porque eu não queria contar pros meus pais, depois ter que, né, falar, não, pai, não tô mais namorando. E ele falou, não, tudo bem, já que você quer assim, vai ser assim. Só que, gente, eu aceitei namorar com ele umas 3 horas da tarde, 2 horas da tarde. Quando deu 4 horas, eu tinha terminado com ele. Ele disse que ficou muito triste naquele dia, porque ele tentou por 1 ano e pouco namorar comigo. E aí, eu aceito. Aí vem aquela alegria toda. Finalmente eu consegui. E do nada eu termino com ele. E ele fala, não, eu não consegui. Só que eu não deixei de agir com ele como se, tipo, eu não estivesse namorando. Porque antes da gente aceitar namorar, eu já agia como se estivesse namorando com ele. E aí ele me pediu, eu fiz o teste. E aí eu terminei com ele. Só que a minha irmã sempre dizia: água mole, pedra dura, tanto baixa até que fura. E ele não desistiu de mim. Gente, eu agradeço muito que ele não tenha desistido. E aí, ele Ele ficou lá conversando comigo, conversou, e eu falei assim, quer saber? Porque eu tinha terminado com ele por escutar outras pessoas, sabe? As pessoas, assim, a gente conta pra algumas pessoas e a gente acha que vai ser
Não é bem aceito. Mas, tipo, a gente vai ter um apoio. Aí a pessoa pega e não te dá. Depois você não recebe apoio de lugar nenhum. Aí você fica meio perdido. E eu era muito boba na época. Eu era muito. Eu não tinha maturidade suficiente ainda pra entender o comentário de uma pessoa que quer seu bem e quem não quer. Tava começando a aprender, aliás. E aí, depois disso, a gente conversou e resolveu que a gente ia voltar a namorar. Só que a gente agiu como se nada tivesse acontecido, como se a gente nunca tivesse terminado. E é assim, a gente comemora o nosso aniversário de namoro como se a gente nunca tivesse terminado naquele dia que eu aceitei namorar com ele. E aí quando foi, a gente namorou do dia 11 de novembro até o dia 4 de janeiro, sem contar pra ninguém. Aí no dia 4 de janeiro, ele foi na minha casa, eu morava com os meus pais. Ele foi na casa dos meus pais e falou assim, pediu pro meu pai, tudo bonitinho. Minha mãe não quis ir, gente, minha mãe não quis ir. Aí ele pediu pros meus pais, tudo bonitinho. Meu pai ditou as regras pra namorar comigo. Tipo, só pode ficar até tal horário, só pode sair em tal horário, pode fazer isso, isso e aquilo. Isso tudo. E aí, ele foi embora. Ele foi pra casa porque tava muito estranho. Sério, eu tava com muita vergonha. Porque tipo assim, é estranho você chegar e apresentar o namorado pros seus pais. Eu acho um pouco constrangedor apresentar. Gente, sinceramente, eu fiquei impressionada com a atitude do meu pai. Quando o Yuri foi embora, passou uns 2, 3 minutos, eu entrei pra dentro de casa. Quando eu entrei, tipo assim, a gente tava na área dos fundos. Então eu entrei pela cozinha. Eu passei pelo meu pai, que meu pai faz a janta. Meu pai costuma fazer a janta e minha mãe o almoço. Eu passei pelos meus pais, pelo meu pai, aliás, e ele parou, olhou pra mim e fez assim: tá namorando? Tá namorando? E a situação de eu ver o meu pai, cantando, tá namorando pra mim como se fosse criança. Eu ri horror. Eu fiquei assim, primeiro eu fiquei pasma. Eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Depois eu comecei a rir. Porque meu pai, ele é um pouco de, tipo assim, ele tem uma pequena dificuldade de demonstrar carinho pras pessoas, pras filhas. Ele demonstra da forma dele, você tem que saber decifrar o que ele tá falando. E o meu pai, depois que eu fui adolescente, a gente se afastou um pouco. Quando eu era criança, eu era muito apegada a ele. E quando eu fiquei adolescente, eu me afastei um pouco. E ver o meu pai fazendo aquilo, brincando comigo, pra mim foi surreal. Aí, eu fui dormir. No outro dia de manhã eu acordo, né? Não tem aula, não tem nada. Graças a Deus eu tava de férias. Dia 5, minha irmã chega lá em casa. Minhas irmãs já são casadas, são mais velhas do que eu sou a caçula. Ela chega lá em casa pra falar com os meus pais. O, o meu pai vira pra minha irmã e fala bem assim: olha lá, Patrícia, o tamanho daquela roda de caminhão no dedo da sua irmã. Minha irmã olhou pra mim assim e falou assim: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E eu ria, e ela ria da minha cara. Eu falei que vocês iam namorar. Não adiantava você falar pra mim que vocês eram só amigos. Não, eu sabia que vocês iam namorar. Uma hora ou outra, vocês iam namorar. E eu fiquei, valeu. Sabe? Tipo, a família dele, eu já conhecia a mãe. O pai dele eu não conhecia. Demorou um pouco mais pra mim conhecer. Eu fiquei até um pouco sem graça na hora que eu conheci ele. Mas a família do Yuri me ama muito. Gosta muito de mim. A mãe dele me trata como se eu fosse filha dela. Tanto é que, tipo, eu tava precisando de uma calça jeans pra ir pra faculdade. Que eu entrei nesse semestre, né? E eu não tinha dinheiro pra comprar. Eu tinha dinheiro pra comprar só uma calça. O Yuri comprou pra mim a calça. Ah, eu não tinha dinheiro pra comprar outra. Ela foi lá e comprou a calça pra mim. Como você sabe, aquelas coisas que mãe faz quando o filho precisa de calça pra ir pra escola. Eu achei muito bonitinho da parte da minha sogra. O meu sogro me chama de filha. Ele só tem apelido carinhoso comigo. É neguinha, filha, essas coisas assim, sabe? Ele é muito carinhoso comigo. E a família dele, nossa, eu dou benção pra todo mundo como se fosse meus tios, porque eu cresci assim, sabe? Cultura, tipo, meus pais me ensinaram assim. Mas a família dele me trata mesmo, não é só questão de bênção.
a questão de me tratar mesmo da família, sabe? É muito bom isso. E aí, depois que a gente começou a namorar, a gente namorou. Ó, a gente foi no dia 4 de janeiro de 2017. A gente namorou, saía junto todo final de semana a gente saía. O Yuri, desde muito antes da gente namorar, ele colocava crédito pra mim toda semana. Ele era rico, velho. Ele era rico. Porque para colocar crédito pra mim toda semana. E aí, a gente foi namorando. Quando foi em agosto, eu virei pra ele e falei bem assim: vamos casar? E ele respondeu: vamos. Eu falei assim: mas eu tô falando sério. E ele falou: eu também estou falando sério. E aí ele pegou. E eu falei assim: ó, eu vou contar pra minha mãe. Tipo assim, eu falei isso pra deixar bem claro que eu realmente estava falando sério. Que, tipo, eu ia contar. Aí a minha mãe tava na. Acho que ela tava no quarto dela, alguma coisa assim. E ele falou assim: não, pode contar. Eu simplesmente levantei do sofá, cheguei na minha mãe: mãe, eu vou casar. Eu com 17 anos. Eu tava com 17 anos. Cheguei na minha mãe: eu vou casar. Minha mãe olhou assim pra mim, meu pai olhou pra mim. Eu simplesmente levantei, voltei, sentei junto com ele e continuei conversando. E depois disso eu comecei a organizar meu casamento. Eu fui atrás de vestido, lugar pra festa, buffet, cozinheiro, porque eu não fiz buffet, na verdade, né? Mas eu fui atrás de alugar as peças, né? De buffet, copa, essas coisas. Fui atrás de DJ, cerimonialista, tudo. Já comecei a organizar. Em agosto, isso foi em agosto, né? Que eu falei com minha mãe. Em setembro eu comecei a organizar. E em março do ano seguinte, de 2018, eu casei. Eu já tinha me formado na escola. No terceiro ano. Tipo, foi do nada. Eu namorei com meu marido 1 ano e 3 meses. No dia que eu fiz 1 ano e 3 meses com meu marido, eu casei. Eu casei com 18, ele tinha 21. A gente tá casada há 1 ano e 7 meses já. E essa é a nossa história. Porque agora a gente tá vivendo e, tipo, casar não é ruim. Quando eu falei que eu ia casar, que eu contei pras pessoas, as pessoas ficaram fazendo cara feia, falando que eu ia me arrepender, que eu não ia fazer faculdade, que eu ia engravidar rápido. Tanto é que depois que eu casei, muita gente virava pra mim: nossa, você tá gordinha, né? Eu tinha emagrecido e estavam falando que eu tava gordinha pra insinuar que eu tava grávida. E agora eu tô fazendo faculdade. Quem falou que eu não ia fazer faculdade? Eu tô fazendo. De pedagogia, aliás. Que sempre foi meu sonho. E eu e meu marido já construímos nossa casa. Não tá terminada, como dá pra ver. A gente tá morando na casa sem terminar porque... Não é por questão de pagar aluguel, mas é porque a casa onde a gente tava morando antes, a gente não pagava aluguel. Só que eu sou alérgica à poeira. E quando eu sinto frio, eu tenho um problema de saúde que aumenta as minhas dores. Então, tipo, e na outra casa era muito frio, entrava muito vento. E também tinha muita poeira, acumulava muita poeira. E o meu problema de alergia tava, tipo, todo dia eu tava morrendo de alergia. Eu tomava o remédio, passava 2, 3 dias bem e voltava a ter alergia forte. Aí não tava dando pra mim ficar mais. Então, a gente teve que construir nossa casa logo pra me poder ter um pouquinho de tranquilidade. Porque eu ainda sinto alergia de vez em quando, principalmente quando eu vou arrumar a casa. Mas não é aquela coisa, assim, que eu ficava ruim dias e dias e não melhorava de jeito nenhum. E essa foi a nossa história. Se vocês quiserem saber mais sobre mim, sobre o meu marido, sobre a construção da casa, sobre tudo, deixa o like aí e comenta.